Presidente, antes de mais queria cumprimentar o Sr. Inspetor-Geral das Finanças. O Dr. José Maria Leite Martins é Inspetor-Geral, creio que desde 2004. E, portanto, o seu mandato cobre praticamente todo o período que está em análise nesta Comissão, que é o período que vai de 2003 a 2013. Eu queria lhe perguntar se desde 2004 quantas auditorias à dívida das empresas públicas foram realizadas pelo IGF. Deputado Paulo Sá. Obrigado, Sr. Presidente. Seria capaz de lembrar a data, o ano, pelo menos o ano, em que se deparou pela primeira vez com contratos tipo SWAP, nessas auditorias realizadas a uma empresa ou a um conjunto de empresas públicas? Obrigado. De qualquer maneira, se depois, posteriormente, numa análise tivesse essa informação, agradecer que fizesse chegar à Comissão. Vindo ainda agora então à auditoria de 2008, esta auditoria foi concluída em dezembro de 2008 e disponibilizada à tutela em janeiro de 2009. E a pergunta que lhe queria colocar é quem definiu o âmbito exato desta auditoria? Foi a tutela ou foi a própria Inspeção-Geral de Finanças que definiu o âmbito concreto e exato da auditoria? Sr. Presidente, portanto, devo depender, então, Sr. Inspetor-Geral, das suas palavras, que não recebeu da tutela nenhuma indicação concreta para analisarem, em particular, os contratos SWAP. Ou seja, o seu âmbito da inspeção era mais geral e depararam-se ou tropeçaram nestes contratos. A auditoria, e estamos ainda na auditoria de 2008, constatou um aumento de endividamento das 6 empresas públicas auditadas, sem, contudo, fazer uma referência às causas de tal evolução negativa da dívida pública, da dívida das empresas. Por que motivo é que não houve uma análise detalhada das causas da evolução negativa da dívida destas empresas? Sr. Deputado. Então devo concluir das suas palavras que, apesar de haver um aumento problemático do endividamento destas empresas, não houve da parte da tutela qualquer indicação à IGF para fazer um trabalho, um estudo complementar no sentido de analisar as causas do aumento desta dívida. É justo concluir isto? Presidente, portanto, se relativamente a este problema, o apuramento das causas concretas do crescimento da dívida das empresas públicas, foi feita alguma solicitação, essa solicitação não foi dirigida ao IGF. Poderá ter sido dirigida aos organismos públicos, mas não ao IGF. Muito bem. A auditoria também já o afirmou hoje aqui, constatou que era uma prática generalizada entre as empresas auditadas não calcular regularmente o valor de mercado dos SWAPs contratados. Fizeram uma recomendação no sentido, aquilo que referiu do justo valor. Referiu também que essa recomendação se traduziu num despacho e que, a partir daí, no boletim informativo, começou a sair essa avaliação. Contudo, o IGCP, num documento posterior, diz que, ou afirma que, a avaliação das operações de algumas empresas públicas são feitas com recurso a modelos simplistas que não incorporam o valor de mercado das opções embebidas nas transações, porque os valores por esta calculados subestimam o efetivo valor de mercado da carteira. Ou seja, basicamente, podiam estar a calcular o valor de mercado, mas utilizavam modelos simplistas que subestimavam. Perante isto, nunca surgiu essa questão de haver uma necessidade de intervir neste campo para que houvesse uma entidade externa que fizesse também esta avaliação do valor de mercado e não deixar que fossem as empresas sozinhas a fazer a avaliação do valor de mercado dos seus próprios SWAPs. Permita-me colocar a pergunta de outra forma mais direta. A IGF, em algum momento das suas auditorias, pressentiu que as empresas poderiam estar a subestimar o valor de mercado dos seus contratos SWAPs? Obrigado, Sr. Presidente. A auditoria, e estamos ainda na auditoria de 2008, constatou que os SWAPs tinham permitido reduzir os custos financeiros das empresas em 2007 relativamente a 2006. Mas, como o Sr. Inspetor-Geral já referiu, o que é verdade em 2007 podia não ser nos anos seguintes devido à trajetória aleatória, imprevisível de Euribor. Isto não aconselharia que regularmente, a partir de 2007, se fizessem auditorias deste género para avaliar esta tal evolução, visto que ela era tão volátil, dependendo do Euribor, que, como referiu, caiu bruscamente a partir de 2007. Isto não recomendaria que a IGF fizesse regularmente estas auditorias, incidindo sobre este aspecto concreto?
Mas continuando a pegar nas suas palavras, tendo em conta a evolução da Euribor a partir de 2007, ela até 2007, nos anos anteriores, tinha estado entre 2% e 6% e depois saiu desse intervalo. E isto levou a que houvesse uma perda de valor de mercado dos swaps. Não seria aconselhável que em 2008, 2009, 2010, 2011 fosse feito um acompanhamento regular, dada a situação que se estava a verificar? Presumo que, das suas palavras, que o IGF não tomou essa iniciativa. E, também da parte da tutela, não houve nenhuma indicação, desde essa altura até muito recentemente, para que fosse feita uma nova auditoria, um acompanhamento, a ver como é que aqueles swaps especulativos estavam a comportar face à evolução do mercado. Inspetor-Geral. Não, a nossa ação nesta matéria foi determinada, de facto, não por orientações superiores, mas pela nossa própria avaliação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu voltava agora aqui ao despacho 896/2011, que já foi amplamente referido nesta audição, e o ponto 3 diz que é incumbida a Inspeção-Geral de Finanças de, em articulação com o IGCP e a DGTF, proceder à avaliação dos impactos e propostas de atuação referidos no ponto 2. E o ponto 2 eram os swaps. E, portanto, a pergunta que eu lhe deixava, se pudesse elaborar até detalhadamente sobre a avaliação que era feita em conjunto com o IGCP e a DGTF sobre os swaps e também a articulação que era feita entre as três entidades na avaliação dos swaps das empresas públicas. Inspetor-Geral. Sr. Deputado, nós, nesta matéria do número 3, estávamos dependentes, porque as propostas vão vir no ponto 2, estávamos dependentes da atuação de terceiros. Eu não quero, digamos, reincidir excessivamente neste ponto, mas nós estávamos dependentes da atuação de terceiros, porque quem recebia a informação era a DGTF, não éramos nós. Portanto, como eu já referi, nós fizemos algumas diligências juntas da DGTF no sentido de promover esse encontro, mas que não tiveram êxito, não é? Portanto, a DGTF respondeu-nos que entendia que, face ao desenvolvimento dos trabalhos que estava a fazer nesta matéria, que não era oportuno reunirmos-nos, não é? E, portanto, nessa medida, enfim, tínhamos que dançar os três, não é? Não podíamos dançar sozinhos. E, sobretudo, porque a informação, quem recebia a informação era, de facto, nós não éramos os recebedores da informação. Mas eu não podia fazer uma avaliação de uma informação que não tinha. E, portanto, a informação que eu tinha era a informação, digamos que, neste contexto que foi sendo divulgada publicamente. E, portanto, não foi possível desenvolver este trabalho em conjunto. Aquilo que a DGTF me disse foi que o estava a fazer. Portanto, que estava a fazer ela própria, não sei se em alguma articulação com o IGCP, porque eu não falei com o IGCP nesta matéria, falámos em primeira linha com a DGTF, que era a entidade que recebia a informação, e depois, mas com a intenção de fazermos digamos, trabalho os três. Não sei se pela informação que me foi transmitida, daí não se infere que tenham trabalhado com o IGCP. Agora, que estavam a trabalhar, a informação que me deram foi que estavam a trabalhar no assunto e que quando essa matéria estivesse mais maturada, então sim seria oportuno conversarmos todos. E, portanto, esse momento é que não chegou. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, devo concluir as suas palavras, Sr. Inspetor-Geral, e penso que é justa esta conclusão, que três entidades públicas deviam colaborar no sentido de analisar a questão dos swaps. Essa colaboração dependia da DGTF, porque era ela que recebia a informação, mas isso não foi possível porque não foi feito o convite à EGF para um dado momento, com base nessa informação, colaborar. Penso que é justo concluir isto das suas palavras. Agradeço o seu esclarecimento. Obviamente teremos que então perguntar às outras entidades envolvidas. E durante esta audição, também referindo-se ao período de 2007-2008, que não havia necessidade de autorização prévia para a realização de operações financeiras nas empresas públicas, relativamente aos swaps. Ora, gostava que me esclarecesse esta questão. Portanto, na alteração dos estatutos do GCP, de novembro de 1999, a linha M do artigo 6º,
competências, diz que pronunciar-se previamente sobre as condições das operações financeiras a realizar pelo Estado. Ora, as operações SOP incluem-se nesta categoria e, portanto, desde 99 já deveria haver um parecer prévio do IGCP para que estas operações fossem aprovadas. Eu gostaria que me comentasse, pudesse esclarecer sobre esta questão. Muito bem. Ontem a Secretária de Estado, a Sra. Secretária de Estado do Tesouro, informou que havia solicitado, no final do passado mês de maio, à DGTF e à IGF auditorias internas que investigassem os motivos que tinham levado a que estes organismos públicos, que eram informados da contratação de SOPs por empresas públicas, não tivessem identificado ou informado a tutela dos problemas nesses processos de contratação. Isto não é uma transcrição textual do que está lá, mas a ideia é esta. Eu gostaria de perguntar, tanto como é que entende esta auditoria interna, em que ponto é que ela está, se já chegou a alguma conclusão prévia que nos possa informar esta Comissão e que, se chegou a alguma conclusão, que consequências é que foram tiradas dessas conclusões. Sr. Presidente, tenho ainda tempo uma última pergunta e voltando agora à auditoria de 22 de fevereiro de 2013 e nessa data a Secretária de Estado e do Tesouro emitiu um despacho solicitando à IGF a realização de uma auditoria, textualmente às empresas Metro de Lisboa, Metro de Porto, Carris, CP, STCP e EGREP. No âmbito desta auditoria, a IGF devia obter e reportar toda a informação existente relacionada com os contratos de SOPs. O Sr. Inspetor já disse hoje, no decurso desta audição, e eu passo a citá-lo, penso que textualmente, o espírito da coisa não era uma auditoria. E eu tenho o despacho, li e está lá escrito, preto no branco, a auditoria, solicita-se uma auditoria. Como é que chegou a esta conclusão que o espírito da coisa não era uma auditoria? Conversas posteriores com a Sra. Secretária de Estado na clarificação da essência da coisa? Se houve algum contacto posterior por parte da Sra. Secretária de Estado no sentido de dizer que afinal não é uma auditoria, vamos restringir o âmbito, eu gostaria que me clarificasse isto, porque o texto que lá está é claro, é uma auditoria, e para concluir que o espírito da coisa não é uma auditoria, terá que haver aí algum tipo de contacto com quem produziu a solicitação, neste caso, Secretária de Estado do Tesouro. Pedia que detalhasse esta questão. Muito obrigado. Sr. Inspetor-Geral. A senhora Secretária de Estado, quando emitiu este despacho, teve a amabilidade de me chamar e conversarmos sobre isto. Portanto, ela esteve-me a dizer, vou fazer um despacho neste sentido, explicou-me o que é que pretendia. Presidente, a primeira informação que eu gostava de dar é que, face às informações que foram prestadas ao longo desta audição pelo Sr. Inspetor-Geral, nós já apresentamos à Comissão de Inquérito um requerimento para a audição da GTF. Compete à IGF fazer o controle financeiro das empresas públicas, sem prejuízo das competências atribuídas ao Tribunal de Contas. Informou aqui que o IGF tinha, até 2007, de emitir parecer sobre as contas das empresas públicas, na qual o Ministro das Finanças se baseava para aprovar ou não essas contas. Desde 2007 o IGF disse já não emite esses pareceres, mas até 2007 emitiu pareceres, presumo, positivos relativamente às contas das empresas públicas, incluindo aquelas que tinham contratos SOP especulativos. E a pergunta que eu lhe queria deixar é se nunca nas atividades inspectivas se aperceberam, a quando da elaboração desses pareceres, do potencial extremamente destrutivo dos contratos SOP especulativos que estavam a ser contratados já naquela altura nas empresas públicas. Referiu ainda que em 2007, creio que foi em 2007, uma empresa pública que nos especificou, perguntou se precisava de um parecer prévio do IGCP para contratar operações SOPs e que a DGTF disse que não era necessário. Eu gostava de saber a opinião da IGF. Então, já sabemos o que a DGTF pensava e disse na altura, mas gostava de saber a opinião do Sr. Inspetor, se considera que desde 1999, a altura em que os estatutos se deu a revisão dos estatutos do IGCP, que eu já li aqui, portanto não vou tornar a repetir, se concorda com esta interpretação da GTF que não era necessário parecer a partir de 1999 com aquela revisão dos estatutos do IGCP que eu referi. Uma quarta questão
Esta Comissão, obviamente, terá que fazer uma análise aprofundada e detalhada do acompanhamento da evolução da dívida das empresas públicas, mas a opinião desta Comissão também é formada não só com base na análise de documentos, mas também com a opinião das pessoas e das entidades que vamos ouvindo. E, nesse sentido, Sr. Inspetor, gostava que pudesse fazer um balanço, ou saber que balanço faz do acompanhamento que foi feito às empresas públicas ao longo dos anos no que diz respeito à gestão da dívida dessas empresas públicas e, em particular, à contratação de swaps. Uma quinta questão, da sua experiência como Inspetor-Geral, portanto já exerce estas funções desde 2004, qual é a sua opinião, que foi recolhendo e construindo ao longo do tempo, sobre a bondade ou a falta dela da contratação de swaps pelos gestores de empresas públicas como instrumento de gestão de risco da dívida pública? E, por fim, para terminar, Sr. Presidente, gostava só de lembrar ao Sr. Inspetor que mostrou aqui a disponibilidade para, depois da audição, poder fazer chegar à Comissão informação sobre as audições à dívida pública que foram feitas pelo IGF ao longo destes anos, portanto, desde 2013 até 2013, e também a informação relativa ao primeiro momento em que se debruçaram sobre a análise de swaps contratados por empresas públicas. Muito obrigado. Presidente, a mim o pedido de palavra tinha apenas um objetivo, que era poder esclarecer o Sr. Inspetor-Geral de Finanças sobre a norma legislativa como estava a referir, para que o Sr. Inspetor-Geral tivesse em condições então de responder à questão. Efetivamente, aquela norma que referi foi mudando de posição e no texto atual é a linha T do número 6, que diz, e passo a ler: pronunciar-se previamente, competências do IGCP, pronunciar-se previamente sobre as condições das operações financeiras a avalizar pelo Estado. E referia também, aproveitar para referir que na auditoria de 2011, na página 12, refere-se o seguinte, algo que já foi, aliás, referido aqui nesta audição. Acresce salientar que 50% dos empréstimos garantidos pelo Estado foram utilizados como subjacente na contratação de empréstimos de gestão de risco financeiro. Ou seja, perante isto, e esta linha T do artigo 6º dos estatutos, que consta nos estatutos do IGCP, com outra designação, com outro número, mas desde 1999, se não entende que todas estas operações de contratação de swaps requeriam um parecer prévio por parte do IGCP, contrariamente àquilo que a DGTF disse ou afirmou em resposta àquela pergunta em 2007 de uma empresa pública. Era esta a questão que eu queria colocar e dando-lhe a oportunidade, que há pouco não tinha a indicação correta para poder responder. Obrigado. Muito obrigado.